Melhor noite, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Muito obrigado por me permitir entrar na sua casa, alguns do carro, enfim, que alegria. Muito obrigado pelo carinho, por várias vidas que entram em contato. Eu me sinto lisonjeado em saber que nós já chegamos a tantos lugares. Os irmãos lá de Ananindeua, lá no Pará, alguns irmãos no Rio Grande do Norte, interior de Minas Gerais, Manaus, Acre, Roraima. Olha, eu jamais imaginei que um dia eu estaria em tantos lugares pregando o Evangelho da graça de Deus. Deus seja louvado, muito obrigado pelo seu carinho. Saiba que você é membro do corpo de Cristo junto conosco e você é o real motivo desta palavra estar alcançando tantas vidas. O tema da nossa mensagem é a escolha de Deus. Vamos ler o que disse Paulo à igreja de Roma, a igreja que se reunia em Roma, no capítulo 9, eu vou ler do versículo 11 ao versículo de número 13, Romanos 9, versículo 11 ao versículo de número 13, ok? E ainda, não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. 12, já fora dito a ela, eles não tinham nem nascido, tá? Já fora dito a ela, a mãe, o mais velho será servo do mais moço. 13, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Uma das mais lindas passagens do Evangelho. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo e te exalto pela tua soberania, por fazer parte da tua natureza divina, por saber que um dia, quando eu deixar esta habitação terrena, mesmo que eu não conquiste os meus sonhos, mesmo que eu tombe fracassado diante dos homens, ainda assim eu terei uma recompensa maior, porque voltarei a habitar as mansões celestiais. Esta noite eu te peço que tu me uses no temor e na unção genuína do teu Espírito para revelar as riquezas que essas palavras têm para nós, os eleitos. Me use, porque eu vou usar a tua palavra. E toda a igreja de Cristo reunida em vários lugares desse país, digam amém. Amém. Olha, que palavra maravilhosa, não? Eu digo maravilhosa porque nós fomos ensinados assim: você precisa se converter a Deus. Por quê? Porque você não é convertido ainda. Você precisa fazer tudo certo. Você precisa deixar de ser uma pessoa má, se converter e se tornar conhecido de Deus, porque uma vez que você não é convertido, Deus não te conhece. Foi exatamente esse tipo de concepção que eu tinha. Eu tive que aceitar Jesus, tive que vir aqui na frente, levantar as minhas mãos, confessar como um mantra, dizer, o pastor me disse, diga aí, Senhor Jesus, botava o microfone na minha boca e dizia, Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Então, a partir daquele dia, eu passei a ser uma pessoa convertida, e tinha que fazer tudo certo para ser aceito por Deus.
Dentro desta concepção, quando eu errava, eu retornava tudo de novo. Senhor, me perdoa, eu me arrependo. Agora, eu não sei se isto era a verdade, porque é o que foi me apresentado, ou se isto aqui é uma pura ilusão. Agora, se isto aqui é uma pura ilusão, eu vivo iludido, porque eu deixei estas regras e me entreguei a isto aqui. Vamos ler com calma esta noite. Diz ali que os gêmeos não eram nascidos. A mulher estava grávida. Eles não sabiam, ela não sabia sequer que era gêmeos. Sequer que os dois eram meninos ou era menina. Diz que os gêmeos não eram nascidos. E diz também que é lógico que eles não tinham praticado o bem ou o mal. Ora, o que é que Deus fez? Escolheu certinho. Foi isso? Não. Diz que eles não eram nascidos, não tinham praticado o bem nem o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição, contra a sua escolha, prevalecesse, não por aquilo que eles viessem a fazer. Porque se Deus espera eles nascer, e escolhe o mais bonito, o outro vai falar, escolheu porque eu sou feio. Ou se o outro trabalhasse mais, ia falar, está vendo lá, eu sou escolhido de Deus, eu trabalho mais. Deus disse, não. A eleição parte de mim, sou eu quem escolho, e para que o critério da minha escolha prevaleça, eu vou escolher antes mesmo deles nascer, sem nenhum deles praticar o bem e o mal. Tá bom, então tu vai escolher o certinho. A história diz que ele escolheu o trapaceiro. Ele escolheu o enganador, porque é assim que Deus faz. Olha lá, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras. Então Deus não escolhe porque alguém faz alguma coisa, o critério é outro, é por aquele que chama. Depois ele diz no versículo de número 12, olha aí, já fora dito a ela, a mãe, antes de nascer, ele disse à mãe, olha, o mais velho será servo do mais moço. Mas isso é quebrar o protocolo, isso é contrariar, não, é o contrário, não é? O mais moço tem que ser servo do mais velho. Você foi ensinado assim? Respeita o teu irmão, é o teu irmão mais velho. Mas com Deus não é assim não. Ele vai na contramão dos homens. O critério com Deus é outro. Deus não escolhe como os homens. Deus escolhe e faz como Ele quer. Os homens não aceitam, mas o dono da história é Ele. Diz então no versículo de número 13, como está escrito, amei Jacó. Olha que palavra, meu irmão. Eu amei Jacó, disse Deus lá, como está escrito, porém me aborreci de Esaú. Vocês sabem a história, né? Não precisa contar, né? Esse aqui era o primogênito, o dono da bênção, o mais velho, o certinho. Esse aqui enganou, trapaceou. Você conhece a história, não precisa voltar lá, né? Deus amou quem? O certinho, o bonitinho, o primogênito, o dono da bênção? Ou amou o que traiu? O que traiu. Porque ele faz assim.
Ele escolheu você. O injustiçado, o que não ia chegar lá, o que não ia conseguir, embora as pessoas vão tentando, né? Você sabe que as pessoas vão tentando te ver lá embaixo, né? É a tia que não acreditava na sua capacidade de superação, é a vizinha que te olha à espreita, pensando que você não vai conseguir, é aquele amigo que dá tapinha nas costas, achando que nessa crise você vai sucumbir. São as pessoas que nos acercam. Só que quando Deus chama, meu irmão, não adianta que ninguém derruba. Pode fazer, porque muitos fazem feitiçaria. Olha, eu já disse aqui numa mensagem minha: não abra a porta da sua casa para ninguém. Não vá confidenciar coisas da sua vida para ninguém. Cuidado com quem você abre a guarda. Cuidado com quem você confia os seus segredos. Cuidado com quem você abre a porta da sua casa. Porque esta mesma pessoa que dá tapinha nas suas costas, essa mesma pessoa que diz com você: estamos juntos, pode contar comigo, demorou, será um inimigo que vai abrir tudo o que você contou. Muito cuidado. Então as pessoas estão aí esperando você cair, porque o inimigo não espera. O inimigo não está nem aí. O inimigo que eu digo é porque nós não temos inimigo no campo de matar, de assassinar. Quem não gosta de você, boa sorte. Eu tenho várias pessoas no Brasil que não gostam de mim. Tenho várias pessoas no Brasil que não gostam de mim. Mas eles não estão aqui na minha porta, estão aqui dentro da minha casa. Quem está aqui são as pessoas que me abraçam, que andam comigo, que vivem comigo. Então, o critério de Deus é extremamente contrário do critério dos homens. E a religião tenta a todo custo fazer exatamente o contrário de Deus. A religião te chama, mas se você estiver preparado. A religião te quer, se você obedecer todos os critérios. Nós frequentávamos um lugar em que o pobre não era consagrado lá a nada, graças a Deus, que eu era um desses pobres. O máximo que você chegava lá era pastor. Bispo tinha que ser bonito, do olho azul, com a barba inglesa, usar aquela gravata borboleta. Isso é o critério da religião. Mas Deus não usa desses critérios. Deus chama exatamente o oposto. Está aqui. Isso é profundo, meu amado. Isso é de uma profundidade muito grande. Coloca para mim, Miguel, o versículo de número, acho que é o versículo 6, Miguel. Coloca o versículo 6. Olha aí, nós já vamos sair daqui. Me permita degustar um pouco disso aqui. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Leia comigo. Porque todos que estão em Israel vão ser salvos, são israelitas, são povo de Deus. E a palavra falhou? Não, mas nem todos que estão em Israel são de fato israelitas. Depois ele diz no versículo vá degustando, tá? Nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaac, os que descendem de Isaac, é que será chamada a tua descendência. E os outros? Os outros não tem nada a ver com Deus. Os outros usufruem da chuva, do sol, têm o fôlego da vida, mas não foram chamados e não têm a provisão de Cristo. Esta é a diferença. Depois ele diz no versículo de número 8, é o 7, Miguel?
Isto é, estes filhos de Deus, e quando ele fala filho de Deus, nós já estudamos isso, não está falando da carne, são os espíritos. Deus é pai dos espíritos. A sua carne tem um pai. Hebreus 12, nós lemos isso semana passada. Então diz, isto é, estes filhos de Deus, e o texto vai corroborar com o que nós falamos de Hebreus, não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então não é apenas os filhos da carne que são considerados como filhos de Deus. Disse Paulo que são considerados como descendentes, coloca no 8 para mim terminar de ler, como descendentes os filhos da promessa. 9, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Não é Agar, é Sara. Então, descendeu de Isaac, são os filhos, é quem ele ama, são os chamados, é quem tem o Espírito. Amado, vou lhe dizer uma coisa com sinceridade: a religião tenta converter todo mundo para Jesus. Eu ouvi muito isso. Você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus. Mas se Jesus não o aceitou? Coloca lá, vamos ler até o versículo, até o 13, né? Para não. Vamos no 10, li o 9, vamos 10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinha praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obra, mas por aquele que chama. 12. Já fora dita a ela, o mais velho será servo do mais moço. 13. Como está escrito: eu amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. A pergunta que eu faço é: Deus amou quem aqui? E esse aqui foi desprezado. Está lá em Hebreus que ele buscou local para arrependimento, não encontrou, embora buscou com lágrimas. Adiantava ele bater cabeça para ser chamado por Deus? Não, Deus não chamou ele, Deus chamou Jacó. O critério usado não era porque ele era primogênito, nem porque ele era caçador, bonito, cozinheiro, não sei lá qual era a habilidade dele. O critério ali é que Deus chamou antes dele nascer. Não é porque ele era habilidoso, porque ele era bonito. A igreja acha que você é um escolhido de Deus, porque você entrou na igreja, evangelizou, subiu o monte, fez isso, mas isso é por obras. Deus não chama por obras. Não é isso que diz o versículo 11? Volta o 11. Já vou sair daqui, calma. Para que o propósito de Deus quanto à eleição, quanto à escolha, quanto ao chamado, prevalecesse, não por obras. Você pode subir um monte e ficar lá morando 1 ano. Se Deus não te chamou, está perdendo tempo. Você pode ficar com fome a quarentena toda. Se Deus não te chamou, está perdendo tempo. Porque não é por obras, não é por mérito, não é por aquilo que eu faço, é pela soberania dele. Ninguém é de Deus por decisão própria. Isto quem diz é o sistema religioso. E eu sou de Deus agora. Por quê? Porque agora eu faço a obra de Deus, eu evangelizo. Mas esses são os critérios para quem é de Deus? Aqui diz que não é por obras, por aquilo que você faz. A escolha de Deus, a eleição, não é pelas suas obras, é por aquele que chama. Leia comigo, João 1, 12 e 13. Leia comigo, vamos ler. Mas a todos quantos o receberam, não é aceitar, é confessar ou receber. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. 13, os quais
não nasceram do sangue. Não tem nada a ver com genealogia. Nem da vontade da carne. Não tem nada a ver com livre-arbítrio. E nem da vontade do homem. Não tem nada a ver com escolha do homem ungir e consagrar. Mas todos são filhos de Deus, da vontade de quem? De Deus. E qual é o critério? Antes da pessoa nascer. Lembra? Não eram nascidos e Deus disse: aquele vai ser meu. E aquele eu rejeitei. Dependeu da vontade dele? João disse: não, os filhos não nasceram do sangue. Não é uma genética, eu tenho meu filho Miguel, Miguel vai ter outro, Miguel vai ter outro, todos são, porque estão no sangue. Não é? Diz que não, com Deus não é assim. Não é da vontade do sangue, nem da vontade da carne. Eu sou crente, eu sou de Deus, porque eu me converti, eu passei para crente, eu cansei desta vida de amargura. Não é isso. Você é o que você é, porque Deus quis, te escolheu, antes da fundação do mundo. Ele quis você. Isso não tem nada a ver com a minha vontade, isso não tem nada a ver com a minha decisão. Quem vai se decidir esta noite, diz o pastor? Ninguém, pastor. Nós já fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. A decisão já foi feita por Ele. Ele decidiu. Quando Ele disse haja luz, já tinha decidido: aquele é meu, 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 aquele é meu. Não é por força e nem por violência. Ser um escolhido de Deus não depende de quem quer ou de quem corre. Disse Paulo à igreja de Roma, no capítulo 8, no capítulo 9, versículo de número 14 ao 18. Olha aí, 9, 14, Miguel. Tem aí? Tem? Olha lá. Que diremos, pois? E alguém pode perguntar: então, a injustiça da parte de Deus? Perguntaram a Paulo lá em Roma, Paulo quando veio com esse argumento aí. Porque eu acredito que eles religiosos disse: Paulo, eu sou, eu dou, eu evangelizo, eu prego. Paulo disse: cara, o critério não é obras, o critério é Deus chamar. Você pode dar todo o seu dinheiro, você pode ter fé a ponto de transportar o monte. Se Deus não te chamou, é perda de tempo. Quem não é chamado, uma hora, a não ser que ele ganhe dinheiro com isso, a não ser que ele esteja aqui atrás ganhando dinheiro com isso, tomando dinheiro do povo. Ele só sai daqui quando ele morre, bota o filho no lugar e vira uma empresa de negócios. Eles não saem. Mas quem está aí, uma hora, se não for chamado, vira as costas, porque não são atraídos por Cristo para servir o reino. São atraídos por causa dos instrumentos, são atraídos por causa das mulheres, são atraídos por causa de posição. Mas há uma hora que a palavra prova quem não é chamado por Deus, rua. É por isso que em graça eles não prevalecem. Por quê? Porque graça não dá destaque, graça não dá título, não dá os primeiros lugares. Graça dá evangelho, dá palavra, e diante da palavra todos estão nu e patente diante daquele que eles prestaram contas. Então não tem como o cara aqui se esconder. Ele procura aqui uma posição, não tem o evangelho, pum! Aí ele dizia: aqui não dá para mim. Ele procura aqui uma estrela, uma gemada, o evangelho, não, aqui são todos iguais. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, todo mundo dando um abapá, e ele, que tiro foi esse, meu irmão? Está vendo aí? Há um lobinho. Então, perguntaram, Paulo disse: que diremos, pois? Eles falaram com Paulo: a injustiça da parte de Deus, então, porque se Deus escolheu Jacó, porque a igreja não aceita isso.
A igreja não aceita que Deus é soberano. A igreja acha que Deus tem que amar Jacó e Esaú, tem que amar os dois. Deus disse: não, vocês não podem me comparar como vocês, o dono sou eu faço o que eu quero, eu amei um e me aborreci. Está escrito ou não está? Não, bota aí, tem muita gente me assistindo, os professores, está todo mundo me assistindo nessa hora. Coloca lá o 13. É o 13, é o contexto. Como está escrito: amei Jacó e me aborreci de Esaú. Se aborreceu ou não se aborreceu? Se aborreceu. Mas Deus não pode o que? É bonito, Deus não pode o que? Diz para mim o que Deus não pode. Deus é tão bom que permite que vocês roubam a igreja? Como é que Deus não pode? Deus pode fazer o que quiser, meu amado. Deus é bom, hein? Então perguntaram mais uma vez, vamos lá, temos tempo? Temos. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, respondeu Paulo. Versículo 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Senhor, tem misericórdia da tua serva. Você está me mandando ter misericórdia de alguém? Eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Porque eu vou mandar em Deus: Senhor, tem misericórdia. Mas eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Depois ele diz no versículo de número 16: assim, olha a palavra, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A pergunta é: depende de quem quer? Depende de quem corre? Depende de quem? De Deus usar a sua misericórdia. Usou com você. Me disse um doutor hoje de manhã. Não vai mudar nada. Você aceitando ou não, Deus é soberano. Você aceitando ou não, o critério é esse. Ele chama quem Ele quer. Ele tem misericórdia de quem Ele quiser. Ele faz o que Ele quiser. A igreja não gosta disso, porque são deuses, são detentores da verdade, são donos da verdade. Mas Deus é soberano. O critério usado por Ele é outro. Ele ama um, rejeita outro. Ele pode fazer isso. Quem não pode fazer sou eu. Quem não pode fazer são os homens, e fazem. Eu já testemunhei pessoas sendo rejeitadas por causa do seu baixo grau de escolaridade, porque não tinha recurso, porque era negro. Eu já presenciei isto. O perfil da nossa igreja aqui, o irmão não pode ser esse. O irmão não pode nos representar. Tu imagina se o irmão pode chegar à frente do ministério? O irmão é pobre, o irmão é negro, o irmão não tem escolaridade, mas o critério de Deus não é esse. Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. Deus chama as coisas loucas e desprezadas e vis para destruir as fortes. O critério de Deus é totalmente diferente, e eu glorifico a Deus por causa disso, porque nesse critério achou a mim e achou a você desqualificados. Com tanta gente mais sábia, Ele escolheu você para confundir eles aí. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. 17, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei. Espera aí. Tem muita gente nova agora nos assistindo aí.
Quem foi que levantou o faraó? Foi o diabo ou foi Deus? Aqui diz que foi, ali diz que foi Deus que levantou o faraó. E quem não entende da profundidade do evangelho dizia o que lá no Egito? Olha, o diabo é sujo. Não é diabo, foi Deus. Porque a escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. 18. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também ele endurece a quem lhe apraz. Esse é o Deus que eu estou pregando, hein? Não é o Deus manipulado pelo homem. Esse é o Deus que faz o que ele quer. Depois ele diz no versículo de número 19: tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Depois ele diz no versículo de número 20: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que tu me fizestes assim? Depois ele diz no versículo de número 21: ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro, leia, look for me, para do mesmo barro, da mesma massa, o oleiro é Deus. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e o outro vaso para desonra? Não, mas não pode, eu não aceito. Já disse, não muda nada, Deus fez e acabou. Mas a igreja não aceita mesmo, porque eles querem salvar todos. Deus disse: não, todos não, só os meus serão salvos, os que eu escolhi desde antes da fundação do mundo. Quer chova, quer faça sol, ronque, trovoada, os meus eu escolhi com outro critério. Eu conheço os meus têm a minha provisão, neles ninguém toca, ninguém separa da palma da minha mão, nem morte, nem cultura, nem as coisas do século, nem do porvir, nada pode separar os meus da minha mão, e os demais são vasos de desonra. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Acabou não. 22, olha aí, ó. Que diremos, pois? E isso, a turma, né, olhando para Paulo com os olhos, que se espanta. Eu falando hoje, quase 20 séculos já passados, já espanta. A moçada já diz que eu sou herético, eu só estou lendo. Tu imagina o camarada sem ter isso aqui, que ele está falando isso aqui, está descendo com uma espada afiada. Ele não tem a Bíblia para abrir, abre aqui, abre ali, não. Quem tem somos nós. Ele está diante de uma moçada que conhece a Torá, que conhece o aramaico, conhece o grego. Ele está diante de uma moçada lá, diante de um conhecimento. Ele está falando isso sem mostrar nada. A revelação está vindo nos lábios dele. Está impactando a turma. Eu, lendo isso, já consigo impactar, porque para as pessoas isso é novo, diz que não pode. Eu estou lendo, está escrito aí, ó. Ele diz: não pode. Se for desse jeito, mas é desse jeito. Tem como não ser desse jeito que está escrito? Tem como? Não tem como ou não tem como? Eu jogo água. Não tem como. Não, mas se for desse jeito, meu amado, não tem como não ser desse jeito, está escrito. É desse jeito. Não, mas porque se for assim, mas é assim. Então, mas não tem então. É assim que está, é assim que é. Só não tiveram peito e coragem para ler. Mas olha lá, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar o seu amor, Deus querendo mostrar o quê? Deus quis mostrar a sua ira. O que é que ele fez então? Ia mostrar em mim, que sou filho? Ia mostrar em você, que foi chamado?
ele tinha que mostrar em alguém, disse a revelação na boca de Paulo. Deus querendo mostrar a sua ira, o que é que ele fez? Olha lá, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para serem salvos na igreja do Codofredo. Os vasos de iras preparados para quê? Edição. Então Deus tinha uma ira e tinha que destilar essa ira. O que é que ele permitiu? No vaso, no ventre de Eva, saiu 2 vasos, um de honra, outro para desonra. Um manifestou a bênção de Deus, Abel, da onde todos os eleitos descendem, do qual somos nós. Estamos debaixo da provisão e do amor de Deus. E nos demais, Deus derramou a sua ira e mostrou o seu poder. E suportou eles. Mas o Senhor está pregando um outro evangelho? Não, quem prega são eles. Eu estou pregando esse. Eu estou pregando esse, de Romanos 9, 22. Lendo texto por texto, versículo por versículo, chegando até o versículo 23. Olha lá o que diz, olha lá. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou no dia que eu entrei na igreja. Grifa, preparou de antemão. Grifa. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou quando? De antemão. Nos vasos da perdição, ira. Nos vasos de misericórdia, diz que riquezas da sua glória. É assim que eu vivo. Riquezas da sua glória. O senhor não tem medo de coronavírus? Nem de coronavírus, nem de corona de Covid, nem de nada. Nem do 19 que está aí, nem do 20, nem do 21, nem do 30, nem do 50. Eu estou seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu estou debaixo da provisão de Cristo. Eu fui chamado desde antes da fundação do mundo. Ele sabia que eu iria viver nesta época. A minha boca é como trombeta de Deus para essa geração, para dizer que em Cristo a graça dele nos basta. É assim que eu vivo. Então, abençoado, não adianta bater a cabeça, não adianta ficar 1 ano com fome morando no monte. Se não for dele, está perdendo tempo. Mateus capítulo 7 tem uma passagem muito interessante. Nós já lemos essa passagem dezenas de vezes, mas ela se encaixa perfeitamente nesta mensagem. Leia comigo, Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Todos os que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino. Olha a palavra. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Como nós estamos no antigo pacto, os homens ainda não eram o templo. Hoje Deus não está apenas nos céus, Ele está também dentro de nós. Já passamos da cruz, isso aqui estavam antes da cruz. Mas ele diz algo interessante aqui, que nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino. Depois ele diz no versículo 22, muitos, naquele dia, foi o dia do juízo, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? 23, então lhes direi explicitamente, leia. Se não eram conhecidos, como que estavam fazendo tudo aquilo? A operação do erro, do engano. Você vê, expeliram, profetizaram, curaram, mas não eram dele. Perderam
o seu tempo. E tudo aquilo que foi feito, com certeza era manobra para enganar os incautos, porque ele não conhecia. Você consegue extrair isto dali? Se ele não conhecia, não era vaso de misericórdia, não era de Jacó, não descendia de Isaac, não era de Abraão, não era um escolhido, eram vasos da ira enganando os incautos. Toma lá, da cá, eu profetizo, eu curo, sai demônio, sai capeta, sai Exu, sai, bota a mão para trás, ia, mas não vai mais. Você consegue, meu amado? Então lhes direi explicitamente quem são vocês que eu não conheço. Quando eu fundei o mundo, vocês não estavam lá. Eu não conheço vocês. Vocês não fazem parte dos meus. É perda de tempo. Alô, vocês estão perdendo tempo. O Pai não conhece vocês. A obra de vocês denuncia vocês. Olha, Tito, digita para mim, Tito 1:10, temos tempo? 5 minutos, olha lá, Tito 1:10, olha aí, tem aí, Miguel? Porque existem muitos insubordinados, não estão subordinados ao Evangelho, tá? A característica do povo da graça de Deus é que eles estão subordinados ao Evangelho. Você pode até tentar manipular, mas o Evangelho te domina. Você não consegue, dentro dessa palavra você não consegue barganhar. O poder dessa palavra não permite. Ela clareia. Você já não está mais sendo guiado pelo que eu falo. Os teus ouvidos funcionam aqui como um radar. Ele filtra. O que eu falo aqui você filtra daí. Não é mais como na lei que o pastor diga amém, aí todo mundo amém. Diga no teu irmão, diz que ele é mais você. Tinha um irmão, quando eu sentava perto dele, ele já saía logo perto de mim, né? Já vem geral do cotovelo. Quando o pastor gritava, diz que ele é mais do que vencedor, Você não aceita mais isso, porque essa palavra já não permite. Nós estamos subordinados ao Evangelho. A regra maior é o Evangelho. Pode ser quem for que for, não tem esse negócio não. É o Evangelho a regra maior para nossas vidas. Ele diz, porque existe muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, os da lei, os do sistema religioso, os que usam a lei de Moisés, vai lá e traz para cá. Ele disse, eu nunca vos conheci, não sei quem vocês são enganadores, vocês são manipuladores, vocês são pauradores, filho, vocês falam, e tem um que fala versículo, e fala isso, e fala aquilo, outro. No tempo da lei tinha um tal de Claudinho computador, e conhecia a Bíblia toda, paurador frívolo, nada se encaixava com nada. Depois ele diz no versículo 11, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Por que casas inteiras? Porque nesse tempo, por causa da perseguição implacável de Roma, a igreja se reunia nas casas. Não é como hoje que o Estado é laico. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Agora, olha, ensinando o que não devem, pelo mover do Espírito Santo. E ele disse, nunca vos conheci. Ensinando o que não devem, por torpe ganância. E foi exatamente desta manobra que Cristo nos tirou.
Depois ele diz no versículo de número 12, olha aí: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. 13, tal testemunho é exato. Portanto, disse Paulo a Tito, e digo eu aos senhores: repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Depois ele diz no versículo de... eu estou lendo texto e contexto, tá? Depois ele diz no versículo 4: e não se ocupem com fábula judaica. Como a igreja gosta de uma fábula judaica? Como a igreja gosta de um shalom? Como a igreja gosta de história da carochinha? Ele disse: e não se ocupem com fábula judaica. Olha, meu amado, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Depois ele diz então no versículo de número 15: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. E eu termino esta passagem no versículo 16: no tocante a Deus, eles professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ele disse: eu nunca conheci vocês. Vocês são desobedientes, vocês são reprovados, vocês são abomináveis, vocês com as obras de vocês, porque o critério da escolha não é obra, vocês com essas obras de vocês, vocês tentam entrar aqui à força. Só que já foi dito pelo profeta que não é por força e nem por violência, é pelo Espírito de Cristo. Abençoados, o Senhor conhece os dele. Ninguém vai pegar Deus de surpresa, ninguém vai entrar à força. O Senhor conhece os que são seus. 2 de Timóteo 2,19, já estamos terminando. Espera aí 3 minutos, não, para o relógio aí, tira a pilha. Espera aí, está todo mundo em casa aí, fica, guarda um minutinho aí. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, o critério da escolha dele. Tendo este selo, 2 pontos: o Senhor não conhece os seus. Não conhece, não. Alguém vai se converter hoje e nós vamos apresentar para Deus. Deus está lá na maior expectativa, e alguém aqui nesse dia feliz, Deus vai salvar alguém hoje. Vai ter uma festa no céu. Deus vai salvar alguém. Alguém vai se converter aqui. Amados, a hora do recreio já acabou para nós há muito tempo. O Senhor conhece os que são, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Foi o que aconteceu comigo e aconteceu com você. Deus conhece os que lhe pertencem quando? Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, vamos ler, já estamos terminando, segura um pouquinho. Assim como nos escolheu nele, quando? Você sabe que isso me traz uma segurança, porque eu penso assim, eu e minha esposa passamos por um momento muito dramático, e eu me apoiei nessa palavra. Eu disse: ora, se Deus me escolheu desde antes da fundação do mundo, e na época nós estávamos em 2011, seria que Deus não sabia que nós iríamos passar por isso? Ora, se eu sei que Deus sabia que eu iria passar por isso, e Ele me chamou, eu estou revestido da fé de Cristo em mim. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, e sei também que Deus tem uma estratégia para mim sair dessa situação. Eu vou confiar em Deus. Ele me escolheu desde antes da fundação do mundo. Eu não estou vivendo aqui uma surpresa. Deus não dormiu e quando acordou me pegou num beco sem saída. Não! Todos os movimentos são friamente calculados. Os antigos já diziam: não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita. Os antigos diziam isto. Ora, diz que assim como me escolheu nele antes
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E diz que em amor, versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O critério. Olha, nós não temos mais tempo, mas eu quero terminar lhe dizendo uma coisa. Tu és o escolhido de Deus. E quem é o escolhido de Deus não precisa ter medo de nada. Você está vivendo exatamente o que Deus quer que você viva. Você foi preparado para viver este tempo, isto sim. Você não teria estrutura para viver nos dias de Paulo, era muito pior. Você não teria estrutura para viver no tempo de Davi, era muito pior. Você tem estrutura para viver neste tempo, para que as pessoas olhem para você e vejam que você tem uma estrutura de fé, como escolhido de Deus, para combater os bons combates. O que você está vivendo não é nenhuma novidade para Deus, é para você. Se você andar segundo o seu pensamento, você vai cair. Mas se você andar nos caminhos de Deus, que são mais altos que os teus caminhos, nos pensamentos de Deus, que são mais altos que os pensamentos, essa palavra entra na tua vida e não volta vazia, cumprirá o propósito para que Ele enviou. E eu quero ler com você uma das passagens mais fantásticas do Antigo Pacto. Salmos de número 139, versículo 7. Olha aí. Para onde me ausentarei do teu espírito? Olha que passagem no Antigo Pacto em Salmos. Para onde eu fugirei da tua face? Não tem. Ele disse no versículo 8: se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. 9, se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares. 10, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Quem está revestido dessa convicção tem medo de quê? Do patrão que manda embora? Da vizinha fofoqueira? Da Adelaide? Tenho medo da Adelaide. Olha o nome da minha vizinha, Adelaide. Sai pra lá, Adelaide. Ainda lá. Meu amado, isto é a cobertura de Deus na vida do escolhido. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará, me susterá. 11, se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor se me fará noite. 12, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu vejo tudo do jeito que eu quero. Mas isso é lindo, né não? Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. 14, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são maravilhosas, admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Este é o nosso Deus, este é o nosso Deus.
Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Os gêmeos não eram nascidos. Ele disse: eu amo a substância sem forma. Foi assim que ele te viu. 2020 vai passar por uma crise, mas o pior ano para todo mundo vai ser o melhor ano para a vida dela, porque eu escolhi e me manifestarei na vida daqueles com quem eu chamo. A quem eu chamo, eu amo, eu protejo, eu cuido. As trevas diante de mim serão luz. Eu me pego a esta palavra e digo: Senhor, tu estás no controle da minha vida. E turbulência deste lado, e guerra para este, pau quebra dali, política para lá e política para cá, e as pessoas perguntam: mas você não está abalado? Eu digo: meu amado, eu sou de Cristo. Foi exatamente para esta hora que Ele me chamou. Eu estou aqui como boca de Deus para dizer: não temas, Deus está no controle. Está ou não está? Está. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado. E Ele fez isso quando nem um deles havia ainda. Consegue pensar? Consegue ir na dimensão? Ele não fez hoje para dizer assim: ah, Deus, tu sabe o que aconteceu. Ele disse: não, os gêmeos não eram nem nascidos, eles não tinham feito nem o bem nem o mal. Davi disse: os dias escritos e determinados, quando nem um deles havia ainda. Tudo está preparado, tudo está no controle do Pai. O que Ele tem para você, ninguém pode invalidar. O justo tem que viver por fé. Eu deixo o versículo 17 para você ler. Que preciosos para mim, ó Deus, disse o salmista, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Coloca o 18, tem um 18, Miguel, tem um 18, tem um 18. Se os contasse, excedem os grãos de areia, eu contaria, sem jamais chegar ao fim. Você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus. As situações que você passou comprovam isto. Há muito tempo que as pessoas desejam a tua queda, e a cada dia você avança, porque aquele que te colocou de pé não te derruba. Volta lá com esta mensagem para quem quer te ver caído e diga: o Deus que me chamou, me colocou de pé, e ninguém me derruba. E estão perdendo o seu tempo, porque da palma da mão do Pai ninguém vos arrebata. E eu termino com Hebreus capítulo 13, versículo 5, olha aí. Come esse reggae aí, seja a vossa vida sem avareza. Isto é um clássico entre nós. Isso aqui eu leio igual o Braille, eu já leio assim, ó, quer ver? Ó, vou ler igual o Braille, ó. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Você recebe? Você recebe? Vamos dar um lindo aplauso por essa palavra. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito. Ele não é um profeta balabachúria, não é o coice de mula nem o rabo de arraia, é Ele.
de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. 6, assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Eu recebo esta palavra porque eu sei que Ele me chamou para viver nesses dias difíceis. Eu sei que a minha confissão tem grande galardão. Eu sei que a minha família é bendita. Eu sei que no meio dessa escassez, a provisão de Cristo chegará na tua vida. A doença não pode prevalecer. As trevas e a luz para eles são a mesma coisa. Eu recebo portas abertas. Eu recebo cura. Eu recebo provisão. Eu recebo prosperidade. Eu recebo casamentos felizes. Eu recebo portas abertas. Eu recebo você reinando em vida e em perfeita vitória. Assim é, assim seja, assim disse a graça de Deus. Tchau.